Narrativas curtas, eu digo contos e crônicas? Esse é o assunto de hoje. Eu começo com 6 autores e algumas sugestões de contos e crônicas que vocês vão adorar. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem. Tem as redes sociais, os conteúdos são diferentes. Espero que vocês gostem. Vamos para algumas narrativas bem curtinhas? Eu vou começar essa história curtinha, lá no passado, quando eu era estudante, bem novinha, e a gente costuma dizer que, ai, que saco, esses livros que a gente é obrigado a ler na escola, ai, não gosto, ai, isso, ai, aquilo. Pois é, eu nem lembro em que série que eu tava, mas eu era bem criança ainda, quando tinha uma coleção de livros que se chamava, se não me engano, Para Gostar de Ler. E nessa coleção tinha uma crônica de um cara chamado Stanislau Ponte Preta. De fato, esse era o pseudônimo dele, do Sérgio Porto. E a crônica que ele escreveu nesse livro era A Velha Contrabandista. Gente, se vocês nunca leram A Velha Contrabandista, leiam. Eu chamaria de conto, mas é classificado como uma crônica. Crônica é mais do dia a dia, uma narrativa curta que aborda fatos do cotidiano, observados pelo autor geralmente. Enquanto o conto, ela tem uma pegada bem mais fictícia. Ela vai causar aquele impacto em você, a gente já entra nesse assunto. Mas não importa muito, A Velha Contrabandista é uma crônica divertidíssima. Você vai descobrir qual é o contrabando que essa velhinha com carinha de inocente faz e engana os policiais ali da fronteira, as autoridades. Gente, é muito legal. Então, nem sempre o que a gente vê na escola, que a gente acha, ai, que chato, é chato mesmo. Essa história é super divertida. Então, para a gente entrar no assunto contos, tem um autor que eu preciso falar aqui, eu vou pegar o livro dele. Esse aqui, ó, um deles, né? Edgar Allan Poe. Esse é o cara que deu o formato de conto que a gente conhece hoje em dia, que é tão falado, aquele conto mais curto, que é o soco no estômago, que as pessoas falam, que já te dá um negócio assim no primeiro parágrafo, e você quer ler essa história para entender o que está acontecendo. É aquela leitura rápida mesmo. A ideia é que você leia numa sentada. Você não precisa ficar com um livro, não, um romance que vai levar uma semana para você ler ou mais, claro, cada um no seu tempo. Mas o conto não, você sentaria ali em uma horinha, máximo, você resolveria isso. No caso do Edgar Allan Poe, você nem precisa de uma horinha. Os contos geralmente são mais curtos. E ele gosta do estilo mais suspense, terror. E aqui, nessa Histórias Extraordinárias, você tem uma coleção bem generosa de contos de Edgar Allan Poe. Eu posso dizer quais eu gostei mais. É até difícil falar isso, porque todos são interessantes. E você vai ter um monte de adaptações para o cinema, muitos autores se inspirando no Edgar Allan Poe, porque ele lança esse modelo mais conciso e que já vai direto ao ponto, já cria todo um suspense. Essa é a técnica mais utilizada de contos até hoje. Inclusive, o Edgar Allan Poe, ele lança o conto policial. Além dessa atmosfera de terror que ele gosta, ele criou essa receitinha do conto policial, que, por exemplo, o Arthur Conan Doyle seguiu com Sherlock Holmes, que é um investigador brilhante com um amigo, e quem faz a narrativa é o amigo, para que a gente não tenha acesso às informações secretas do investigador brilhante, que a gente só conheça essas informações no momento certo. E aqui, eu não sei nem se aqui a gente tem exatamente esse conto, eu acho que não. Os Assassinatos da Rua Morgue, foi o conto que deu origem a esse estilo policial.
Mas aqui nós temos alguns que eu particularmente adoro. Eu tô falando do O Poço e o Pêndulo. Eu adoro esse conto. Tem filme que já utilizou esse conto em algumas cenas. Ele é instigante, você vai descobrindo a história. É maravilhoso. Outro que é famosíssimo é o Gato Preto. Esse tem que ler, e todos são curtinhos, é uma leitura rápida e sempre vai te surpreender, sempre vai te pegar, assim, é muito legal. Tem um outro aqui que eu gosto muito, que é A Máscara da Morte Rubra. Esse também é um dos favoritos do Stephen King, que se inspira muito no Edgar Allan Poe. Então aqui, gente, tem uma riqueza de contos para vocês descobrirem. E se a gente for lá no final, tem uma série de textos escritos por outros grandes autores que interpretam, que explicam esse estilo do Edgar Allan Poe, que contam isso pra gente. Um deles é o Julio Cortázar, outro grande contista. E é para ele que eu vou aqui mostrar para vocês um livro que eu li, que é uma coletânea de contos estrangeiros, e que vale bastante a pena, a coletânea toda, porque consegue reunir alguns ícones dos contos do mundo todo, e o Cortázar não tá fora disso não. E aqui a gente vai ter o conto Casa Tomada, que é um clássico dos contos, dessa coisa que termina, que mostra pra gente só a pontinha do iceberg. Isso aí é um outro autor que faz essa definição, eu já chego nele. Mas ele vai contar uma série de eventos que estão acontecendo nessa casa, onde moram dois irmãos, e a casa está sendo tomada. Por quem? O que está acontecendo? Então essa pontinha desse iceberg vai nos dando a ideia do que está escondido lá embaixo da história. O que é a história de verdade que você está lendo? Tem uma alusão ali que esconde algo gigante por baixo. O Julio Cortázar é simplesmente magnífico, ele é um grande contista e A Casa Tomada precisa ser lido com certeza. De quem é essa ideia do iceberg? Que a gente, quando escreve um conto, só coloca a pontinha do iceberg. Quem disse isso foi um cara que eu fiquei apaixonada por ele. Quando eu comecei a ler os livros dele, eu fui tomada por uma paixonite aguda. E eu tô falando do Hemingway, Ernest Hemingway. Quando eu li o primeiro livro dele, acho que eu li Adeus às Armas. Eu fiquei alucinada, não só pela literatura dele, mas pela história de vida, que é muito singular. Ele viveu, gente, tanta coisa que eu tinha que entender a vida dele. Então eu li um monte de biografias, li memoirs dele, li... e aí foram para os livros também, Paris é uma Festa, O Velho Mar... E os contos, porque o Hemingway começou escrevendo contos. Ele se casa muito jovem, nos Estados Unidos, e ele viaja com a esposa, numa coisa bem idílica, para Paris, onde Paris é uma festa, onde os grandes escritores da época estavam vivendo. Os americanos mesmo foram para Paris e tava todo mundo em Paris naquela época. Era uma coisa efervescente. Ele vai para lá aprender como autodidata mesmo, ali ralando como bom escritor, né, que começa escrevendo e lendo, é isso basicamente. Ele vai para lá e se dedica principalmente aos contos num primeiro momento. Depois é que ele vai para um primeiro romance. E, enfim, e aí a coisa vai enveredando para os romances, mas ele foi um grande contista e ele tem várias teorias de como escrever um bom conto, e uma delas é a técnica do iceberg, é só a pontinha que você mostra. Você quer ter uma ideia da pontinha que ele escreveu? Os assassinos
Aqui eu coloco também a mesma coletânea que tem o Julio Cortázar, tem o Hemingway com esse conto. E é aquilo, é só a pontinha que você vai ver numa cena que ele descreve num bar. E aí você já vai sentindo o drama de tudo aquilo. Aquela pontinha vai te dando indícios de que, nossa, o negócio é grande por baixo. É muito interessante. Mas peraí, comecei com o brasileiro, mas logo mudei para os estrangeiros. Eu acho importante a gente voltar para um brasileiro, e um brasileiro dos mais famosos, o mais famoso, na minha opinião, mas que atualmente teve um boom na internet. Eu tô falando de Machado de Assis, que acabou de viralizar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas ele era um grande contista também. E aqui eu trago uma sugestão clássica do Machado que tem que ser lida, que é A Cartomante. Então aqui eu coloco em vários livros, várias coletâneas que trazem esse conto impecável do Machado, que traz esse humor, essa ironia que ele tem nas entrelinhas, essa brincadeira que ele faz com coisas sérias. Gente, A Cartomante tem que ler, tanto é que me influenciou muito. Esse conto especificamente, espera que eu vou mostrar para vocês, uma coletânea de contos que eu participo. Essa aqui é moderninha, Os Sete Pecados Capitais, essa é a Ira. Eu participei de vários contos dessa sequência de Pecados Capitais, que a Cartola Editora tá lançando. E na Ira, eu fiz uma brincadeira com A Cartomante, do Machado de Assis. Ele é citado no meu conto, que acontece num lugar onde estão tirando as cartas. Eu adoro tarô. Eu adoro a leitura das cartas, para ser bem honesta. E eu fiz essa brincadeira com um conto do Machado que eu acho genial. É claro que o Machado tem um monte de outros contos legais. Aqui eu até trouxe esse outro livro que eu tenho aqui em casa, Medo Imortal, fala da nossa Academia Brasileira de Letras, mas de um lado mais macabro dela, da Dark Side. E aqui a gente tem Machado, tem Álvares de Azevedo, tem Inglês de Souza, tem, gente, muitos autores brasileiros que tem uma pegadinha de terror. É divertido, é interessante, acho que vocês vão gostar também. E para encerrar, com mais um brasileiro, e um dos contos mais divertidos que eu já li, eu tô falando de Lima Barreto, e O Homem que Falava Javanês. Aqui a gente tem um estilo que foge dessa receitinha do Edgar Allan Poe, que também tem os pitacos do Hemingway, de escrever só a pontinha da história. O Lima Barreto, ele vai para um lado mais Stephen King, ou melhor, o Stephen King vai num lado Lima Barreto, já que o Lima Barreto veio bem antes dele, que é aquele conto um pouquinho mais longo. Você vai ter quase que uma novela, não é bem uma novela, é um conto mesmo, é um texto um pouquinho mais longo, não vai ter 5, 6 páginas, vai ter um pouquinho mais, mas não muito mais. E você vai encontrar aí a graça, a diversão do homem que falava javanês, que tem essa pitada de ironia, tem esse humor, essas entrelinhas divertidas e que te fazem pensar também na vida, no que as pessoas falam para as outras, no que as pessoas querem acreditar, enfim, uma sabedoria que nossos escritores têm de sobra e colocam isso em suas obras e nos divertem tanto. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.